BPM Friend, o nosso papo aqui hoje é sobre colaboração e processos. Você já parou para pensar os seus processos do ponto de vista da colaboração? Não? Então fica aqui que eu vou te dar várias dicas sobre isso. Vamos ver já já. Bom, vamos começar daquele jeitinho que eu gosto. Começo. Colaboração é uma palavra que vem do latim, onde a gente tem laborare, trabalho, e com, conjunto. Então significa trabalho em conjunto. Esse assunto é um assunto antigo, ele vem desde lá da década de 80, quando a gente tinha o CSCW, ou seja, Computer Support Cooperative Work, e as tecnologias de groupware, quando a gente começou a pensar no apoio tecnológico para o trabalho em conjunto das pessoas. E ao longo do tempo esse tema vem evoluindo muito. Então a literatura é muito ampla, é muito extensa, tem muito trabalho sobre isso e existem também muitas definições sobre colaboração. Mas aqui na DEC, uma definição que eu gosto muito, que ela é muito simples, ela diz o seguinte: a colaboração é a articulação de um esforço comum em direção a um objetivo comum compartilhado. Essa definição eu gosto por quê? Porque ela ressalta a questão do objetivo. Então, a colaboração, no que a gente entende em relação à importância da colaboração no trabalho, nos processos de trabalho, nos processos de negócio, ela ajuda a gente a não perder de vista que tem que ter um objetivo para essa colaboração. Não é colaborar por colaborar, não é simplesmente sentar para bater papo. Então, isso eu acho que é um primeiro aspecto que ajuda muito. Historicamente, as pessoas tinham muito uma visão, né, das vezes quando as pessoas estavam trabalhando, aquela imagem do gênio solitário, um gêniozinho que ia ficar sentado no seu canto, ia fazer tudo sozinho, ia resolver todos os problemas do mundo. E com o passar do tempo, a gente foi percebendo que não é bem assim, né? A gente foi percebendo que a gente pode trocar ideias, que quando a gente tem interlocução, que quando a gente tem outras pessoas para se comunicar, para coordenar o trabalho, a gente começa a perceber que o resultado vai ficando melhor. E começou a se falar cada vez mais na ideia de que duas cabeças pensam melhor do que uma. Isso é um pouco a essência da colaboração. Às vezes as pessoas perguntam assim: André, mas quando colaborar? A gente tenta colaborar quando o resultado potencial dessa colaboração vai ser melhor do que a soma das partes individuais. Ou seja, eu fazendo o meu trabalho sozinho, por melhor que seja, você fazendo o seu trabalho sozinho, por melhor que seja, não vai ficar tão bacana quanto se a gente sentasse para fazer esse trabalho juntos, né? Ou seja, quando o grupo ganha e a empresa ganha por ter aquele trabalho colaborativo acontecendo. Esse é o melhor momento para a gente pensar em colaboração. E aí, importante, né, para a gente entender a colaboração, existem 4 aspectos de apoio ou 4 aspectos-chave para a gente entender colaboração. Quando a gente fala de colaboração, a gente pode pensar em comunicação, coordenação, memória e percepção. Deixa eu explicar cada um deles. Comunicação é o quê? A capacidade que a gente tem de emitir uma mensagem e receber uma mensagem. Quando a gente tem uma interlocução, um diálogo, uma troca de informações entre duas ou mais pessoas. Sempre que eu falo de comunicação, eu falo de um emissor da mensagem, de um receptor da mensagem, e a gente tem que atingir uma compreensão dessa mensagem que está sendo transferida. Hoje em dia, por conta da pandemia, as pessoas têm falado muito sobre a questão da comunicação síncrona ou assíncrona. O que é isso? A comunicação síncrona é a que acontece no mesmo tempo. Ou seja, eu te envio uma mensagem e ao mesmo momento você está me respondendo, a gente está interagindo. Então, por exemplo, hoje em dia, quando a gente manda uma mensagem para alguém no WhatsApp, a gente tem a expectativa de que aquilo ali vai ser respondido quase que instantaneamente. Já quando eu te mando um e-mail, eu já estou usando uma comunicação assíncrona. Eu já sei que você vai ler aquele e-mail quando puder, refletir sobre aquilo e me responder quando você puder. Eu não tenho a expectativa de ter uma resposta instantânea, imediata. Então, um chat, por exemplo, é uma comunicação síncrona e a comunicação assíncrona está muito ligada a esses momentos diferentes entre o emissor e o receptor da mensagem. Então, é uma comunicação que valoriza a reflexão muito mais do que a velocidade que a gente tem na comunicação síncrona. Segundo aspecto é a coordenação. A coordenação, ela envolve o pré, o durante e o pós. Então, como é que eu preparo o meu trabalho colaborativo? Como é que eu conduzo o meu trabalho colaborativo? E como é que eu depois faço
o fechamento, faço um pós desse trabalho colaborativo. Então a coordenação ela tem muito a ver com organizar a vida da equipe, tem muito a ver com motivar a equipe, tem muito a ver com distribuir tarefas, tudo isso é um aspecto de coordenação. Terceiro elemento aí, memória. Quando a gente fala de memória de um grupo, a gente pode estar falando de conhecimento tácito ou explícito. Então eu posso estar falando dos artefatos, dos produtos, dos documentos que são gerados, das planilhas, ou eu posso estar falando também do conhecimento tácito. Então eu posso estar falando daquilo que foi pensado pelas pessoas, daquilo que foi conversado informalmente, daquilo que não está formalizado, documentado, registrado bonitinho em algum documento, algum papel. E por fim, a percepção, que em inglês a gente chama de awareness, né? Talvez você já tenha ouvido esse termo. A percepção tem a ver com quanto eu tenho de informações para eu perceber como é que está a contribuição de cada membro do grupo para essa minha colaboração. Eu consegui perceber o que cada um está fazendo, eu consegui perceber o que cada um está precisando para eu poder pautar as minhas próprias contribuições. Então, quando eu percebo que tem alguém online, ou quando eu percebo que tem alguém esperando um feedback meu, ou quando eu consigo saber o que alguém alterou num documento, então, pensando no Google Docs, né, muitas vezes você vê quem está ali trabalhando naquele documento com você, isso é um recurso de percepção. Quando você consegue saber o que cada um alterou no documento e ver as contribuições de cada um, isso é um recurso de percepção. Quando você coloca aquelas marquinhas para que ele deixe destacado o que você alterou no documento, isso é um recurso de percepção que você está dando para os seus colegas de trabalho. Deu para a gente entender claramente os 4 elementos? Beleza. E aí, vocês vão me perguntar assim, tá bom, André, mas onde que isso se junta com os processos? E aí, a minha resposta para vocês vai ser quase sempre. Porque quando a gente fala de processo de negócio, de processo de trabalho, muitas vezes a gente tem diversos atores, diversos stakeholders envolvidos. E no fundo, a gente tem ali uma busca pelo quê? Por produtividade, olha a coordenação. Por compartilhamento de conhecimento, olha aí a memória. Por melhoria na comunicação, nem preciso dizer. Então, tudo isso que a gente muitas vezes está buscando com processos, que a gente está buscando inovação, que a gente está buscando melhoria, está diretamente ligado à colaboração. Alguns benefícios que a colaboração pode trazer para a gente nos processos. Um dos benefícios principais é a capacidade da gente gerar mais alternativas, porque a gente tem uma capacidade de discussão ali no grupo. Além disso, a gente pode tomar melhores decisões em cima dessas alternativas, porque a gente vai ter chance de dialogar e de cada um colocar os diferentes pontos de vista. A gente tem uma satisfação pessoal maior. Normalmente, quando você tem um trabalho colaborativo, um grupo de trabalho ou uma comissão que é montada e esse trabalho colaborativo funciona bem, o resultado é mais satisfatório e as pessoas também ficam mais satisfeitas de terem colaborado com aquela equipe. Inovação é um aspecto que é muito favorecido pela colaboração. É muito, cada vez mais raro aquela imagenzinha lá do gênio solitário. A gente precisa do grupo, da equipe para poder interagir, para poder gerar inovação. Então tem muitos benefícios, tem muitos ganhos. Isso significa que o tempo todo nos processos eu tenho que trabalhar colaborativamente? Não! Lembra do que eu falei? Quando é que eu vou usar a colaboração? Eu vou usar a colaboração quando ela tem um potencial de me agregar um benefício maior do que eu teria trabalhando isoladamente. Então eu tenho que avaliar as situações e os casos em que a colaboração faz sentido. Não é pra gente sair forçando todo mundo a trabalhar em equipe o tempo inteiro. Algumas atividades elas são beneficiadas sim de uma calma, de uma tranquilidade, de um silêncio, de uma reflexão. E outras atividades criativas, inovadoras, de equipe são beneficiadas pelo trabalho colaborativo. André, mas tudo são flores na colaboração? Não, a gente sabe que a colaboração tem alguns desafios, né? Que desafios são esses? Muitas vezes algumas pessoas têm uma dificuldade, uma resistência a compartilhar conhecimento. Ainda tem algumas pessoas com aquela mentalidade antiga, aquele mindset velho de que conhecimento é poder. E se eu contar para as pessoas como é que eu faço os meus processos, se eu explicar para elas quais são as minhas atividades, eu vou deixar de ser essencial aqui na empresa e corro o risco de perder o meu emprego. Isso é cada vez mais fora de moda hoje em dia, não é mais pertinente, a gente já viu que isso não faz o menor sentido, mas ainda tem algumas pessoas que resistem à colaboração e aos processos por causa disso.
Um segundo motivo é que em algumas situações as pessoas simplesmente não sabem como colaborar. Elas até gostariam, né? Mas elas não sabem como. Talvez você já tenha se visto numa situação dessas. Às vezes tem gente que, eu quero executar alguma atividade, eu quero fazer alguma contribuição, eu quero me engajar em algum trabalho social, mas eu não sei como, eu não sei por onde começar, eu não sei quem procurar, eu não sei em qual ONG confiar. E as pessoas às vezes ficam perdidas. O mesmo acontece nos processos de negócio das empresas. Eu queria colaborar, eu queria contribuir, mas eu não sei com quem falar, por onde eu começo, se vou ser bem recebido ou não, se vai ser bem aceito ou não, se vai ser visto com maus olhos e as pessoas não sabem como fazer. Um terceiro desafio grande, eu acho, também para a colaboração é que, às vezes, em algumas situações, o trabalho em grupo ele se torna um pouco mais lento do que as atividades feitas isoladamente. Porque no grupo você precisa, às vezes, discutir, você precisa convencer as pessoas, você precisa chegar num consenso. E isso, às vezes, dá mais trabalho. A tomada de decisão, às vezes, fica mais lenta, né? Se você tem alguém no grupo, principalmente que não tem um espírito colaborativo, né, que não está agregando, aquele processo fica mais pesado, fica mais moroso, e isso é uma das principais queixas, às vezes, da colaboração. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com esses aspectos, sim, e ficar de olho em como isso vai funcionar. E aí, vocês vão me perguntar assim, tá bom, André, mas como é que a gente junta as duas coisas assim, na prática? A gente tem dois conceitos muito importantes aí. A gente tem o Collab-MM, que é um modelo de maturidade de colaboração em processos. Então, ele já te ajuda tanto a avaliar como é que estão os seus processos em relação aos níveis de colaboração, quanto a sugerir práticas que você pode introduzir nos seus processos para aumentar o nível de colaboração desses processos. O Collab-MM foi um modelo de maturidade que eu criei durante a minha dissertação de mestrado. Vou colocar o link da minha dissertação de mestrado aqui na descrição desse vídeo para vocês. Mas ele também está disponível, um resuminho dele, super bonitinho, que a gente organizou como um e-book que vocês podem baixar gratuitamente lá no site da DECA para vocês estudarem o modelo, verem se faz sentido e aplicar nos processos que vocês estão trabalhando. A gente tem alguns posts de blog que a gente vem falando na DECA sobre esse assunto de colaboração. A gente já teve, inclusive, aqui um vídeo sobre ecossistemas digitais, que eu já falei um pouquinho sobre isso, vou botar aqui para vocês verem depois também. Então, assim, tem bastante material para a gente usar aí como ponto de partida para avaliar a colaboração e para definir o nível de colaboração onde a gente quer chegar. Os dois aspectos são muito importantes. E mais do que isso, tem uma outra abordagem chamada Social BPM, que eu também venho falando com vocês aqui, já fiz um videozinho aqui no canal sobre isso. A gente pode falar mais sobre esses assuntos em outros vídeos no futuro. E o Social BPM é justamente essa ideia de eu aproximar pessoas e processos. De eu, quando pensar nos meus processos, eu pensar nas pessoas que executam aqueles processos, que interagem com aqueles processos, os meus clientes, os meus fornecedores, e a gente poder cada vez mais aproximar essas coisas. Existem ferramentas de Social BPM, várias, inclusive algumas ferramentas de BPMS têm recursos de Social BPM, outras não. A gente fez um estudo sobre essas ferramentas, tem um e-book gratuito também lá no site da DECA também, vou botar o link aqui para vocês na descrição desse vídeo. Tá cheio de presentinho aí para vocês, né? E que vocês podem considerar, vocês podem olhar essas ferramentas e ver se alguma delas faz sentido para vocês no trabalho de vocês. Tem muita referência sobre Social BPM também. Se alguém quiser mais informações sobre isso, coloca o e-mail aqui nos comentários. Eu mando para vocês depois, não tem problema, a gente compartilha essas referências bibliográficas, a gente tem compartilhado alguns trabalhos, publicações científicas com o pessoal que está querendo estudar, então se esse é o seu caso, coloca aqui que a gente manda. E para fechar, vocês sabiam que tem até empresa aqui no Brasil que já tem um laboratório de Social BPM? Vocês têm noção disso? Vocês têm noção do quanto esse assunto está acontecendo aqui fora nas empresas? E você ainda estava por fora desse assunto, você ainda não parou para estudar Social BPM e está perdendo essa onda aí? Não pode, BPM Friend, não deixa, eu vou estar sempre aqui falando essas coisas para vocês. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com outros BPM Friends, o nosso canal está crescendo e a gente precisa da ajuda de vocês para crescer cada vez mais, para ter uma comunidade cada vez maior, mais forte, mais atuante, então divulguem. Se você não está seguindo a DECA no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, acompanhe as nossas redes sociais, a gente faz postagens lá que complementam os assuntos que a gente discute nesses vídeos. Não perde e quarta-feira que vem
19 horas, tô de volta pra gente seguir falando da nossa área de VPN. Até lá!